Muitas pessoas olham para o mercado de ações hoje e veem um milagre desafiando a lógica. Dívidas recordes, inflação sufocando a vida real. E, ainda assim, os grandes índices continuam subindo. É um balé contra a gravidade que desafia a matemática. Mas pare e pense por um segundo. Se os sinais de colapso são tão óbvios, tão gritantes quanto em 1929 ou 2008, por que afinal o sistema ainda não cedeu? A resposta não está nas manchetes econômicas. Ela está escondida em um mecanismo que não foi criado para evitar o crash, mas sim para direcionar quem será esmagado por ele. O que você está vendo não é estabilidade, é o último ato de uma operação de engenharia financeira. É a razão oculta pela qual o mercado permanece de pé. E para a maioria das pessoas, essa razão é mais perigosa do que o próprio colapso. Você já deve ter percebido. Todo ano, especialistas, analistas e gurus do mercado anunciam que o colapso está chegando. Eles apontam para dívidas crescentes, avaliações fora da realidade e sinais que lembram todos os grandes crashes da história. Ainda assim, aqui estamos nós. O mercado continua subindo, batendo recordes, enquanto milhões de investidores se perguntam: o que está sustentando tudo isso? Será que estamos prestes a cair em uma armadilha? Ou estamos deixando passar algo que ninguém está contando? A realidade é simples e desconfortável. O sistema não está quebrado. Ele está funcionando exatamente como foi projetado. A única questão é: ele não foi projetado para você. Para entender por que o mercado ainda não caiu, precisamos olhar para um mecanismo que soa técnico, mas muda tudo: flexibilização quantitativa ou quantitative easing. Você já ouviu dizer que isso é um estímulo para a economia, uma forma de ajudar as famílias, os negócios, o emprego, mas na prática é a transferência de riqueza mais elegante já criada. Quando os bancos centrais anunciam que vão comprar títulos, eles não apenas injetam liquidez, eles avisam exatamente quando e quanto vão comprar. Quem está conectado a esse sistema compra antes e vende para o próprio governo depois, com lucro garantido. Em qualquer outro ambiente, isso seria considerado insider trading. Mas aqui é chamado de política monetária. Esse dinheiro novo raramente chega até a economia real. Ele flui direto para o mercado financeiro, inflando ações, imóveis e ativos que apenas os mais ricos possuem. Os 5% mais ricos se tornam ainda mais ricos, enquanto o resto da população vê o custo de vida subir mais rápido do que os salários. A economia cresce no papel, mas para muitas pessoas a vida fica cada vez mais apertada. E quando alguém questiona essa desigualdade, o sistema responde com volatilidade. Pequenos choques, pequenas quedas, o suficiente para assustar os pequenos investidores e remover quem está superexposto, mas jamais o suficiente para derrubar quem realmente importa. Cada crise elimina concorrentes menores e fortalece os gigantes. Foi assim em 2008, foi assim em 2020. Milhões perderam casas, negócios e empregos, enquanto bancos e corporações foram salvos, consolidados e se tornaram ainda maiores. Então, por que o crash ainda não aconteceu? Porque o sistema ainda não terminou seu trabalho. Há mais para concentrar, mais para absorver, mais para consolidar. E porque, enquanto for mais lucrativo manter essa máquina funcionando, ela continuará funcionando. Mas não se engane, isso não pode durar para sempre. Dívida, inflação, desigualdade, confiança pública, tudo tem limite. O verdadeiro crash virá quando deixar o sistema cair for mais lucrativo do que mantê-lo de pé. Até lá, você tem duas escolhas: observar esse jogo como espectador ou entender como ele funciona e se preparar. Porque quando o controle mudar de mãos, e ele vai, quem estiver despreparado vai pagar a conta. Para realmente compreender a engenharia dessa armadilha, é preciso mapear o percurso exato do dinheiro da flexibilização quantitativa, que é: o Banco Central, ao comprar títulos, não está distribuindo notas no mercado, ele está comprando ativos financeiros de grandes bancos e instituições financeiras.
O dinheiro que os bancos recebem não é destinado a novos empréstimos para a padaria da esquina ou para o seu financiamento de carro. A maior parte dele é reservada ou, o que é mais comum, é imediatamente reinvestida no mercado de ações e de títulos. É um circuito fechado de alta velocidade. Pense nisso como um jogo de monopólio onde apenas os jogadores na mesa VIP recebem uma nova rodada de dinheiro fresco a cada ímpar. O dinheiro não entra na economia real onde você compra pão e paga aluguel. Ele entra no topo da pirâmide financeira, inflando o preço dos ativos. O efeito é duplo e cruel. Primeiro, ele faz com que os ativos que os ricos já possuem, ações, mansões, arte, se valorizem exponencialmente. Segundo, ao inflar esses preços, ele impede que a classe média e a juventude consigam sequer entrar no jogo, criando uma barreira de riqueza intransponível. Esse fluxo canalizado destrói a essência do capitalismo meritocrático. Ele transforma o investidor comum, que tenta poupar e investir para a aposentadoria, em um mero passageiro dependente da próxima injeção de liquidez do Banco Central. O risco de mercado não é mais baseado em desempenho empresarial ou inovação, mas sim na confiança na intervenção contínua do Estado. É uma máquina de sustentação baseada em fé, não em fundamentos. E a fé, como sabemos, é o ativo mais volátil de todos. Esta política criou algo ainda mais perigoso: a bolha de tudo, the everything bubble. Nas bolhas históricas, como a bolha das tulipas ou a bolha imobiliária de 2008, o excesso de dinheiro se concentrava em uma classe de ativos específica. Hoje, graças ao QE e às taxas de juros zero, o dinheiro foi forçado a entrar em todas as classes de ativos simultaneamente. Ações estão historicamente caras. Títulos de dívida, bonds, estão em um mercado de ursos geracional. E os preços dos imóveis atingiram patamares inacessíveis para a maioria das pessoas. Não há lugar seguro para se esconder. O sistema forçou todos os participantes a estarem superexpostos ao mesmo tempo. E quando uma bolha explode em todas as classes de ativos, não há para onde correr. Não há ativo não correlacionado que possa salvar o sistema. O verdadeiro crime técnico da flexibilização quantitativa não é apenas a desigualdade, mas a destruição da função essencial do preço. Em um mercado saudável, o preço é um sinal. O preço de uma ação sinaliza a expectativa de lucro. O preço de um título sinaliza o risco. Quando o Banco Central se torna o maior comprador de títulos, ele distorce artificialmente o preço do dinheiro, a taxa de juros e, consequentemente, o preço de todos os outros ativos. O risco é mascarado. A podridão é escondida sob camadas e mais camadas de liquidez barata. O mercado não está de pé por sua própria força. Ele está paralisado em uma dança de morte por fios invisíveis de resgate estatal. Esta paralisia é o que nos leva ao conceito de captura regulatória. Os gigantes financeiros que foram resgatados em 2008 não foram punidos. Foram recompensados com acesso privilegiado a essa nova liquidez. Eles se tornaram tão grandes e interconectados que de fato se tornaram o sistema. A política monetária não é mais um ajuste macroeconômico, é uma ferramenta para garantir a solvência e a perpetuação da própria elite que deveria estar sujeita à disciplina do mercado. O capitalismo que observamos hoje não é livre, é um capitalismo de compadres, financiado pela impressora. E o que acontece quando a impressora para? A máquina está viciada. O Banco Central está preso em uma armadilha que o economista Hyman Minsky chamaria de momento Minsky perpétuo. O sistema financeiro global se tornou tão dependente da manutenção de taxas de juros baixas e da injeção de liquidez que qualquer tentativa séria de normalizar a política monetária ameaça desencadear um colapso imediato. Quando os bancos centrais tentam frear a inflação subindo os juros, eles rapidamente descobrem o quão frágil o sistema se tornou. A dívida acumulada na última década era barata, juro zero. Agora, com juros mais altos, essa dívida se torna um fardo insuportável. Empresas alavancadas, governos inchados e mesmo o setor imobiliário global não conseguem arcar com o custo. Se o Banco Central mantiver os juros altos por muito tempo, a economia real entra em recessão profunda e o sistema de crédito congela. O que eles fazem? Eles recuam
Eles são forçados a sinalizar que o aperto é temporário ou que a próxima crise exigirá inevitavelmente mais cortes nas taxas de juros e sim, mais QE. O incentivo político para chutar a lata mais para frente, ou seja, adiar o colapso, é irresistível, pois o crash imediato custaria seus empregos e a estabilidade social. É mais fácil e mais lucrativo prolongar a vida útil do sistema, mesmo que isso signifique aumentar o risco exponencialmente. Mas esse adiamento tem um custo: a destruição silenciosa da moeda. Cada nova rodada de QE, cada trilhão de dólares ou reais impresso para salvar o sistema financeiro, dilui o poder de compra do dinheiro que você tem no bolso. A inflação que o Banco Central tenta justificar como transparente ou temporária é, na verdade, o imposto mais regressivo e perverso, corroendo a poupança do trabalhador e o poder de compra da aposentadoria. A desigualdade de riqueza que mencionei no início não é um efeito colateral infeliz da política monetária. É o objetivo final. O verdadeiro plano não é apenas enriquecer os ricos, mas garantir que, quando o sistema inevitavelmente entrar em colapso final, os ativos duros, terra, recursos, infraestrutura, sejam transferidos das mãos do público para as mãos de uma elite financeira global a preços de liquidação. O crash virá, mas ele não virá para ajustar o mercado. Ele virá como um evento de consolidação. Pense no cenário: uma crise de crédito maciça, empresas falindo, desemprego em alta e os preços dos ativos, imóveis, ações, despencando. Quem terá o capital fresco, garantido pelos bancos centrais ou gerado na bolha anterior, para comprar tudo a 10 centavos por dólar? A mesma elite que se beneficiou da criação de dinheiro. A crise é o mecanismo que garante a transferência final de poder e riqueza. É o preço que a sociedade paga pela alavancagem sem limites da elite. A concentração de riqueza e a dependência do QE não são acidentes. Elas são a estrutura de uma nova ordem financeira que se fortalece a cada choque e que está preparando o cenário para o último ato: a crise definitiva que redefinirá a propriedade global. O que fazer? A primeira etapa é a consciência. Você precisa parar de ver o mercado como um lugar de oportunidades justas e começar a vê-lo como um campo de batalha, onde você está jogando contra mestres que escrevem as regras e imprimem o dinheiro. A segunda etapa é a ação. Se o sistema está projetado para desvalorizar seu dinheiro através da inflação e para confiscar seus ativos através da crise, sua estratégia deve ser desenhada para evitar ambos. Isso exige pensar fora do sistema, priorizar ativos que não são passivos bancários e entender que a verdadeira riqueza não está nas notas digitais em sua conta, mas em ativos escassos e fora do controle direto do governo e do sistema bancário. O relógio está correndo. Os sinais estão por toda parte. A cada novo recorde de mercado, a cada nova injeção de liquidez, a mola da armadilha se estica mais. O crash não é uma possibilidade. É uma necessidade matemática imposta por uma dívida insustentável e por um sistema que parou de funcionar para o bem comum. Não espere pelo noticiário, não espere pela permissão do sistema. A hora de se preparar é agora, enquanto o sistema ainda está de pé. Quando ele cair, será tarde demais para quem não tiver as ferramentas, o conhecimento e o plano de saída. O jogo está prestes a terminar. O sistema não caiu porque ainda não era o momento mais lucrativo para os que controlam as rédeas, mas esse momento está chegando. A história não se repete, ela rima e a melodia final desta rima é sempre a mesma: o colapso. Se você assistiu até aqui, você já deu o primeiro passo. Você escolheu entender. O próximo passo é a proteção. Se você não quer ser a vítima da próxima crise e deseja entender exatamente quais ativos escassos a elite financeira está comprando para proteger seu próprio patrimônio, inscreva-se no canal agora mesmo. Ative o sino para garantir que você receba o próximo vídeo, onde revelaremos as 3 estratégias de proteção contra a inflação e o colapso bancário. Deixe seu comentário e me diga: você acredita que o Banco Central ainda tem controle sobre essa situação? Sua preparação começa aqui.